Nós vamos iniciar, então, que Deus nos abençoe, nos dê o discernimento, né, para ouvir, para entender, para refletir. Vamos rezar assim hoje, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecido com Tua graça, possamos realizar seus desígnios. Amém? Amém. Então, que Deus nos abençoe, né? Então, Glauber, dá para você colocar gravando? Foi tudo ok, né? Você já pode começar, poderia começar a gravar a partir de agora. Dá um ok para mim, Glauber. Aí já tá, a gravação já está acontecendo, então, agora é com a senhora, irmã Lourdes. Vamos lá passar essas orientações para essa gente linda, esses coordenadores e catequistas de Crisma da Diocese de Formosa. Pois é, uma boa noite para todos vocês. Desejo que depois de um período assim de descanso, de férias, como tem aquele ditado, enquanto descansa, carrega pedra, porque a gente muda de atividade, né? Mas que seja agora um momento bastante significativo de um novo ardor, de um novo compromisso. E nós estamos começando o ano 2023 com um passo novo que acredito que, apesar de simples, ele é muito importante. Nós vamos tentar melhorar a catequese da Crisma. Já falamos disso nas reuniões, já passei conteúdo para todas as foranias, grupos, coordenadores, catequistas. Então, acredito que já é de conhecimento de todos nós. Se tem alguma pessoa nova na coordenação, porque está sendo atualizada, então que possa também agora se inteirar. Eu não vou ficar presa em detalhes, porque nós temos também uma questão de tempo, e é importante que a gente deixe um espaço para perguntas, para esclarecimento. Então, vamos começar assim, retomando o quê? Por que essa mudança na catequese da Crisma? Nós sabemos que tem assim, uma dificuldade grande, não só aqui em Formosa, mas em todos os lugares no Brasil, a catequese sofre essa dificuldade de perseverança. Ainda somos muito presas naquela questão de preparar para os sacramentos, mas nós temos que ter presente que os sacramentos é parte integrante da vida do cristão. Então, o objetivo principal que todos nós somos chamados a estar em comunhão, ter clara a meta, nos unirmos de corpo e alma, como diz, é exatamente ajudar a acontecer na catequese uma experiência de encontro com a pessoa de Jesus, despertar nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, nos adultos, esse gosto pela vivência da fé, pela vida cristã. Porque se nós não conseguirmos na catequese ajudá-los a fazer uma experiência, vai ser muito difícil fazer significado na vida deles. Porque uma questão assim de tipo cursinho não fica muita coisa, não. Porém, nós temos que nos unirmos para descobrir formas criativas de ajudar os jovens, os adolescentes, ao fazer a Crisma, ter atingido o objetivo. Então, o primeiro objetivo que podemos dizer é esse do encontro com a pessoa de Jesus, é levar a uma vivência da vida cristã, é descobrir, né, assim, aquele gosto, aquele interesse para comprometer. Então, tendo claro onde nós queremos chegar, vamos aos passos, a proposta para a mudança. Quem sabe, acreditamos, não só quem sabe, mas vai ser melhor, a gente levá-los a fazer experiências. Experiência de vida de comunidade, experiência de igreja, experiência de encontro consigo mesmo, de encontro com Jesus.
Então, nós vamos trabalhar a catequese tendo presente os passos metodológicos, que é o seguinte: a catequese continua de 2 anos, até alguém outro dia perguntava, vai ser 3 anos? Não, é 2. O primeiro ano vai ser mais a questão mesmo de conteúdos, de orientações, de forma criativa, vivencial. O pano de fundo, os conteúdos são os mesmos, mas nós precisamos de adequar também ao grupo que temos, se é maior, se é menores, do centro, da periferia, da zona rural, porque tudo isso precisa ser considerado para fazer se tornar mais interessante a catequese. Então, ter sempre presente que o método é o método da iniciação cristã, porque nesse processo da iniciação cristã é o que toda a igreja do Brasil está pedindo. Nós temos que ter presente. Estão me ouvindo? Alô? Tá tudo bem, irmã. Tá indo tudo bem. Ah, sim, sim. Eu achei que tivesse caído, porque antes caiu, desculpa. Então, o objetivo, como já vimos, é preparar o catequizando para viver com autenticidade o batismo, a opção de fé e o seguimento da pessoa de Jesus, conforme a doutrina. E depois ajudá-lo a descobrir o seu lugar na comunidade eclesial, crescer na vivência da fé como cristãos e no compromisso com a igreja local. Então, para isso, o que nós faremos? Como estava falando, os passos. Ter presente que o método de iniciação à vida cristã, em seu processo mistagógico, quer dizer, vamos levá-los a fazer essa caminhada como vivência, como experiência. Então, que é a preparação de 2 anos, mesmo no primeiro ano, que é o aprofundamento do conteúdo próprio, né, da preparação da crisma, seja no livro, seja no subsídio e uso da paróquia, isso não altera, porque cada um vai ter presente aquilo que você já faz, levar com essa ótica de ajudá-los a fazer a experiência, mesmo quando os estudos do conteúdo. O segundo ano, que vai ser a novidade, então são 3 passos distintos e complementares. O que nós vamos fazer? O primeiro passo é um pouco de autoconhecimento, como pessoa cristã, porque se não tivermos presente a pessoa do adolescente, do crismando ali, do catequizando, fica uma coisa assim, falando muito no ar. Nós temos que ajudá-los também, eles se perceber, conforme o plano de Deus, porque como nós vamos ver nos conteúdos, a gente pode olhar, confrontar, aprofundar a pessoa humana com vários enfoques. E o nosso vai ser à luz conforme o plano de Deus. Quem sou eu no plano de Deus e na sociedade em que vivo? Então, vocês percebem que os nossos conteúdos vão girar nesses 3 aspectos. Quem sou eu, conforme o plano de Deus, na sociedade em que vivo? O desenvolvimento integral dos adolescentes em suas várias dimensões. O catequista tem que ter essa sensibilidade, essa atenção à realidade do jovem, físico, aspecto intelectual, psicoafetivo, sexual, social, ética, moral. Não é só o conteúdo da catequese, porque se a gente não atingir o adolescente ou jovem em todas as suas áreas da vida, isso não vai fazer sentido. Então, esse desenvolvimento integral. Ele está bem de saúde? Está com algum probleminha? A questão intelectual, está motivado, interessado, né? E assim por diante. Aquilo que nós vimos em ética, né? As atitudes, o comportamento, tudo isso nós vamos ter que estar tendo presente. Criado à imagem de Deus, características, dons próprios, cada um é chamado a uma missão neste mundo. Aí tem a dimensão vocacional, e este ano vocacional nos pede, né, esse compromisso. Vocacional não é só para padre e para irmã, vocacional é para ser cristão, é para ser gente, é para o matrimônio, é para
para as diversas atividades missionárias na igreja, né? Então, isso aí é importante, despertá-los e ajudá-los a encontrar quais os dons que Deus me deu e para que Deus me chama, para eles já ir tendo essa abertura ao plano de Deus e se conhecendo, se envolver e se integrar melhor. É a primeira pergunta, está dentro disso. A pessoa. A segunda pessoa é qual a igreja que eu escolhi para viver minha fé. Então, a preparação para o envolvimento e o compromisso apostólico. Eu sou católico, então vou ter que ser católico conforme as orientações da igreja, conforme o catecismo. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, só um pedacinho do aspecto de vivência, é um todo. Eu vou ter que estar inserido em uma paróquia, com tudo de bom que ela existe, que tem nela, e também com seus limites, chamada a dar testemunho de Jesus Cristo, amar e servir o próximo. Então, essa abertura para o outro, que é tão difícil no jovem hoje, porque a maioria se envolve pensando em si mesmo. Então, abrir o olhar, abrir o coração para viver e amar e servir o próximo. Então, é Jesus Cristo e o irmão. Somos igreja, corpo místico de Cristo, vivemos em comunhão e unidade na diversidade, onde cada membro tem sua função específica e tudo colabora para o bem comum. Então, a catequese precisa de levar a esses aspectos, né? Que eles têm esse conhecimento do que é a igreja, essa visão de igreja, porque tem muitas maneiras, muitas visões da igreja, uma igreja piramidal, uma igreja comunhão, uma igreja corpo místico, e assim por diante. Então, nós temos que ajudá-los nessa dinâmica, que a proposta de Jesus Cristo vai por aí, a proposta também da igreja. Então, o jovem, dentro desse corpo, dessa paróquia, vai encontrando a sua função, o seu lugar. Depois de ter tido esse primeiro passo, que tiveram um pouco essa preparação, 2, 3 meses, aqui tem uma abertura para vir ao encontro da realidade das paróquias. Então, tem gente que já falou, mas eu vou fazer a crisma em junho, vou fazer a crisma ainda no primeiro semestre. Como faz? Você faz uma preparação adequada para essa realidade. Não dá para fazer 3, 6 meses, faça uma experiência, tipo de uma semana missionária, de alguma coisa, aí tem que ser visto entre vocês, catequistas, coordenadores, o padre, aquilo que facilita, sobretudo este primeiro ano que nós estamos começando. Não, vai ser no segundo semestre, começa lá. Então tudo bem, vai dar tempo, se prepara melhor. Que fique claro, né? Então, essa preparação é a teoria que vai iluminar quem sou eu e qual a minha igreja. O segundo momento é propriamente o estágio, a experiência pastoral. Você já tem essas noções básicas, teóricas e práticas, de comum acordo com o padre e grupos pastorais do movimento, agora o crismando parte para uma vivência, para uma experiência, como eu estou falando, e cada paróquia vai organizando até a gente chegar em um estilo diocesano, bem claro, comprometido, assim, bastante, podemos dizer, em comunhão, mas vamos começar conforme pode, conforme está a sua caminhada aí na sua realidade. E cada membro vai ter a sua função de colaborar para o bem comum testemunho de Jesus. E depois nós temos, depois desse estágio, dessa experiência, nós vamos fazer a avaliação, vai ter um momento de partilha de vida, retiro espiritual, aqueles momentos fortes de espiritualidade, de oração, preparação da liturgia, confissão, celebração do sacramento da crisma, é aquela preparação imediata. Teve o conhecimento do conteúdo, teve a experiência, onde cada um pôde experimentar o ser igreja na sua realidade
paroquial. Agora, então, é o momento propriamente da celebração da Crisma, que não é só aquele dia. Por exemplo, a preparação da liturgia é muito importante, que os catequizandos sejam envolvidos na preparação da missa do Crisma. Então, a espiritualidade, a oração, a partilha, aí vocês vão fazendo como acha melhor. Agora, uma coisa interessante, então, vimos o objetivo, os passos desse processo metodológico, e agora vamos ver um pouco as funções, né? Orientações e funções das pessoas envolvidas. Nós temos que ter presente, né, que vocês, coordenadores e catequistas, são aquela peça, né, fundamental para ajudar para acontecer um processo onde vão se articulando todo. Então, vocês têm um pouco essa tarefa de entrar em contato com o padre, entrar em contato com as pastorais, com os movimentos, organizar o estágio, né? O padre, ele, então, por exemplo, ele tem um papel muito importante. Sabemos que na proposta da catequese, no processo de iniciação cristã, envolve todos, o padre, os catequistas, os coordenadores, envolve as famílias, envolve os catequizandos, e isso envolve a comunidade. Então, o padre pode fazer um encontro com os coordenadores, representantes, né, das pastorais e movimentos, também com a presença dos catequistas da Crisma, e também o coordenador. Aí vai ser apresentado para esses grupos da paróquia, né, verificar as possibilidades. Às vezes tem algum grupo que está num momento muito conflitivo, ou não é muito adequado no momento. Vamos respeitar os que podem, né? Passar de uma forma assim, que quem assumir, assume com prazer, assume com tranquilidade, assume com colaboração. Então, esse projeto, ele envolve toda a comunidade. Cada um vai ter a sua parcela. Então, o padre é aquele que vai ajudar um pouco a articular a catequese e as pastorais e os grupos, os movimentos diversos. Depois, as pastorais e os movimentos, eles também vão ter, né, por exemplo, nessa reunião, fazer, né, pode ser um representante, pode ser um coordenador, vai em um encontro, em um momento, vocês podem reunir, supõe que tem 2, 3 turmas, se reúne, e essa pessoa, coordenador ou representante, vai apresentar a sua pastoral, de forma objetiva, clara e rápida. Aí, fala para os catequizandos acolher, escutar, deixar calar no coração, né? Tudo aquilo que tem na vida da paróquia e aquilo que chama mais atenção. Então, eles vão ter esse momento aí que como diz, as pessoas vão ajudá-los, né? E depois também, os coordenadores aí, o representante, é muito importante que eles tenham uma boa acolhida, que acompanhem o catequizando, que leva a participar daquilo que tem na paróquia. Por exemplo, tal dia tem a pastoral da liturgia, temos o dia de preparação, temos em qual missa que vai colaborar, tudo bem organizadinho, o catequizando não ficar perdido, não sentir por fora, e poder fazer uma experiência gostosa. Vou participar do grupo da catequese. É muito importante que o catequista acolha, por exemplo, a turma dos menores, uma coisa que facilita os primeiros passos, né? Pode ser na pré-catequese, pode ser na primeira Eucaristia, pode ser até nos outros, mas que o catequista tenha em mente que esse catequizando não pode ser assim como que responsável como um catequista. Está experimentando, então é importante que as coisas aconteçam com clareza, acontece com esse acompanhamento. É muito importante, né? Os catequistas, que na sua experiência de fé e de inserção na comunidade, já exercem essa missão
é como algo muito seu, né? Porque são os primeiros a orientar os catequizando nessa nova oportunidade. Então, é importante que vocês, catequistas, estejam muito atentos, vigilantes, confiantes, acolhedores. Um catequista fala, isso não vai dar certo. Não dá mesmo, porque você já partiu com o pé esquerdo, como diz. Então, é importante que vocês, catequistas, abracem essa causa. É uma missão muito bonita, porque vai depender muito da atitude de vocês para despertar nos catequizando esse gosto pela vida da comunidade, esse gosto pela participação da igreja. Então, a principal coisa passa por aí, porque não tem como fazer uma experiência positiva se pastorais, padre, catequistas, coordenadores, não estiver apostando na causa. Então, eu peço, assim, com muito carinho, que vocês acreditem que vai dar certo, porque tem tudo para dar certo. Aí, vocês que já têm essa experiência de viver a vida de comunidade, passa isso para eles. Vai surgir alguma dificuldade, algum impasse? Vai. Toda caminhada, toda experiência nova, vai ter alguma dúvida, vai ter alguma dificuldade, mas não faça pesar isso, não. Procure, assim, relativizar um pouco no bom sentido. Não, gente, isso faz parte da caminhada, né? Nós vamos vencer, é uma aventura nova, é bonito, vai ser bom. Já pensou a nossa vida de igreja, a nossa comunidade, a nossa paróquia, cheia de esperança, com novos jovens? A gente tem que acreditar nessa nova experiência. Então, vocês, catequistas, praticamente têm essa chave. Mas aquela pastoral lá é chata, não gostei, não sei o quê. Não, o corpo místico de Cristo é como o nosso corpo. Tem partes mais claras sua função, tem partes mais discretas, tem parte com mais dificuldade, tem algumas mais saudáveis, outras menos saudáveis. Vocês têm que levá-los a perceber que não é tudo mar de rosa. Mas a pastoral que eu fui fazer, o movimento que eu estou fazendo, essa experiência, não está me ajudando. Então você é chamado, inclusive, para fazer uma experiência de crescer na dificuldade para ajudá-los. Então, veja, catequista, aqui é o ponto, o segredo, né? Se precisar de resolver alguma dificuldade, algum impasse, vocês têm que tomar iniciativa. Mas é os coordenadores, é a pastoral, é o movimento que vai acompanhar? Sim, não é que você vai ter que ir lá passar na frente de todo mundo, não. Mas vocês têm que estar ali por fora, por perto, como diz, ao mesmo tempo acompanhando os catequizando. Para isso, vocês vão ter 1 ou 2 vezes por mês, dependendo de como se organizar, um momento de partilha, de experiência da vida. E ali vocês podem fazer alguma reflexão, pode dar ajuda, pode esclarecer, pode ajudar a animar, para que aconteça o melhor. Envolver os pais e as famílias, né? A avó que está ali na igreja, no trabalho, os pais que também por fora, ou que estão dentro da comunidade atuando. A vida familiar é como um horizonte que dá direção no caminhar. Então, se as famílias são bem envolvidas, informadas, né? Passam encontro com os pais, explica a mudança, coloca o lado bonito de esperança, essa vida de igreja, né? E na medida do possível, né, também se necessário, os pais também podem ser envolvidos, né? Nem que seja na oração pelos filhos, pela catequese, pelo padre, pela paróquia. Olha, nós vamos fazer essa experiência e as mães, os pais vão dar um apoio, vão acompanhar, vão rezar para que veja que tudo facilite, tá bom? Então, veja bem, a proposta, ela é simples, ela é clara, me parece, e ela é a ser construída, nada nasce pronto de paraquedas. Vai depender muito dessa comunhão de vida de igreja. Então, para poder ajudar os catequizandos, nós catequistas, nós coordenadores, vamos ter que também ficar um pouco mais assim aquecidos nesses conteúdos, nessa vida de igreja, para conhecer melhor a nossa paróquia,
para conhecer melhor as coisas bonitas que tem nela e também os desafios, e com isso envolver os catequizando. Vai ter, né, depois nós vamos passar para vocês, os conteúdos, tem já bastante coisa preparada, vocês podem enriquecer, pode preparar, mas o fio condutor vai ser essa, trabalhar a pessoa do jovem, do adolescente, no seu desenvolvimento, nessa visão de vida cristã, trabalhar a questão da vida de igreja, não só a católica que é, mas a experiência já concreta na sua paróquia, ajudá-los nessa dinâmica de relações, de integração, de desenvolvimento, né, de uma caminhada, e nesse processo, e ajudando a superar as dificuldades para que a experiência seja positiva. Experiência de encontro com a pessoa de Jesus na vida de comunidade, na igreja, na paróquia onde participa. Ficou claro? Dúvidas, perguntas? Agora eu devolvo para vocês o espaço de tempo para esclarecimento. Irmã, acho que deu para acompanhar o passo a passo, mesmo a senhora não tendo mostrado os slides, né? Se vocês precisarem depois de entender mais direitinho, nessa metodologia que a irmã colocou, ela tem um slide, a gente pode disponibilizar para vocês também. A Mara levantou a mão, Mara, era para tentar colocar alguém na sala ou era uma dúvida? Sim, era porque o pessoal estava pedindo para aceitar. Ah, tá bom. Então, eu acredito porque a gente divulgou o link das 3 reuniões e às vezes a pessoa pega o link trocado, né? Aí acessa um e não é essa reunião. Se você não tiver no link certo, você não entra mesmo. Tá bom, então agora fica para perguntas, né, irmã? Eu não quis deter muito no slide com medo de esgotar o tempo. É importante o diálogo, né? Mas o slide está aí, todo mundo pode ler, vocês reúnem catequistas, coordenadores, assessores, auxiliares, né? E vocês dão uma lida, palavra por palavra, para esclarecer bem, tá bom? Aí a gente disponibiliza o slide, vocês talvez está aqui com a gente só o coordenador, ele pode reunir o grupo todo da Crisma, né? Tanto faz quem está no primeiro ano ou quem está no segundo, e passar o processo. Ou então, até para todos os catequistas do seu grupo, que hoje você está na Crisma, depois você pode estar na primeira Eucaristia. Quem está na primeira Eucaristia, depois pode vir para a Crisma, né? O slide está assim, bem, é a fala da irmã escrita, tá? A fala da irmã escrita está bem, bem didático, assim, bem fácil de entendimento. Mas aí, quem quiser fazer alguma pergunta mais específica, vamos aproveitar esse tempinho. Bora lá, quais as dúvidas que nós temos? Reforço muito isso que a Lourdes falou. Toda a catequese temos que estar trabalhando na mesma direção. Se não chega uma mãe para um catequista que não é da Crisma, mas é da primeira Eucaristia, da pré-catequese, e perguntar, mas agora mudou, e como é que fica a catequese da Crisma? Aí a pessoa enrola e fala coisa que não é. Então, de primeira mão, todos os catequistas de Crisma, mas, ao mesmo tempo, toda a catequese, precisamos de estar em comunhão com isso. Porque é o testemunho. Veja como ele se ama. Era o que diziam os primeiros cristãos. Mas que beleza da catequese, não é da catequese da Crisma, é da catequese. Na verdade, a proposta, ela não muda subsídio, ela não está mudando conteúdo. Pode ser que para se adequar a esse, vamos dizer, estágio pastoral no final, você tenha que fazer uma remodelagem, por exemplo, no que você tem em quantidade de conteúdo, né, irmã? Isso. Então, assim, mas não tem um conteúdo, não mudou o conteúdo é o que você segue, o primeiro ano é focado neles, né? Agora, no final, né, para fechar lá aquela parte final que não vai terminar com a celebração do sacramento, né? Colocando a criança ou o adolescente nesse estágio, né? Nessa vivência pastoral, que é muito carente disso. A catequese nossa hoje,
ela é muito ainda, igual a irmã falou, sacramental. Eu não vou repetir, porque senão vou ficar repetindo o que ela falou. Mas em termos, assim, na prática da catequese, do catequista, nos encontros, né? Porque se você pegar o subsídio que vocês têm, vamos falar desse último, que é o da iniciação à vida cristã mesmo, que está sendo, que foi colocado na diocese como um todo. Eles são muitos encontros, né? São encontros para 2 anos mesmos. Então, assim, você vai ter que refazer aquela questão da aplicabilidade dos conteúdos, né? Para você ganhar espaço para fazer essa adequação, que seria, eu acho, assim, como catequista, que já fui há vários anos, é uma adequação muito interessante, né? Você levar o catequizando de Crisma, né? Para fazer essa experiência nos movimentos pastorais, né? E ter essa... Por que que não é uma coisa fechadinha, amarradinha? Porque nem todas as paróquias são iguais, né? Nem todas as paróquias são iguais, cada uma delas tem as suas especificidades. Às vezes, numa paróquia, igual eu já vi, na Posse mesmo, eu já vi paróquias fazendo isso, por exemplo, na pastoral familiar. Eles já estão acolhendo, né, os catequizandos de Crisma numa experiência pastoral. Então, assim, como é que eu levo um adolescente para participar de um movimento desse? Eu preciso ter a minha pastoral, precisa ser bem estruturada. Eu preciso. Por isso que a irmã falou que não é o trabalho de um. E a gente fala tanto na vida espiritual, e a gente fala tanto na nossa vida eclesial de igreja mesmo, a gente fala tanto em unidade, né? Mas às vezes a gente peca tanto, porque as pastorais acabam sendo divididas mesmo, né? A catequese é só no movimento da catequese, né? E as outras pastorais, cada um no seu quadrado. Então, seria fazer isso, né? A gente achar essa adequação e finalizar a catequese, porque a gente já fez a primeira Eucaristia, a gente finalizar a crisma, levando a pessoa, né, o sujeito a se engajar mesmo, a fazer uma experiência. Por isso que a irmã até usou a palavra didaticamente correta, estágio, né, irmã? A irmã usou a palavra estágio, né? A pessoa fazer um estágio. A gente não tem assim, igual o sacerdote, antes dele se tornar sacerdote, ele não faz um estágio pastoral também? Ele não faz um estágio numa comunidade também? E tudo isso para aprofundar, tudo isso para ele aprender mais, tudo isso para ele vivenciar. E a mesma coisa na catequese seria ter isso, né? Finalizar a crisma, levando o sujeito a fazer essa experiência. Então, é uma proposta, assim, pode ser, a princípio, a gente pensa desafiadora, né? Mas é um desafio, assim, que eu acho que tem muito pouco para dar errado, tem muito mais para dar certo, né? Nessa concepção de que o sujeito precisa experimentar, ainda mais no mundo de hoje, do jeito que nós estamos vivendo, tá bom? Eu já trabalhei com essa metodologia em outra paróquia, testemunho dos pais foram impressionante. Teve mãe de dizer assim, irmã, os 6 meses dessa experiência, desse estágio, valeu mais do que toda a catequese. Porque, veja bem, ali nós vamos abordar o projeto de Deus, vamos abordar a pessoa e a vida de igreja. Então não deu tempo de dar todos aqueles detalhes dos conteúdos, mas nós vamos ter alguns conteúdos fundamentais que engloba, que você pode até encontrar lá dentro do livro do subsídio, que vai ser a mesma, mas de uma forma bastante direcionada e clara. Quem sou eu? O ser humano no todo, não é só o ser humano cristão dentro da igreja, é um ser humano numa sociedade. Então, muita atenção com essas pequenas e grandes mudanças. Não é só a catequese, assim, uma doutrina solta. Ela vai ser confrontada, experimentada por um jovem, não por um adulto. E isso aí vai fazer toda a diferença. Então, realmente, tem tudo para dar certo. Vai depender muito de nós que estamos conduzindo. Dúvidas, perguntas? Tem as perguntas, irmã. O Walter aqui, ele fala, a princípio o estágio ocorrerá somente com as turmas de crisma das crianças e adolescentes,
ou com a turma de adultos também? Geralmente, a turma de adultos já tem um tempo diferenciado, não é? Mas eu, assim, acho que seria muito louvável, né? Que se o adulto, ele está fazendo as pastorais da igreja, isso seria muito interessante, né? Porque ele, às vezes ele recebe o sacramento porque vai casar, né? Às vezes Então, é essa questão da catequese de adultos, nós vamos ter também um trabalho específico, logo mais, com os que trabalham com adultos, porque o adulto tem vários níveis, várias experiências, mas nós vamos ter que um pouco ter um padrão naquilo que é a proposta da diocese em termos do essencial. Então, supõe, alguns lugares, eles já saem da catequese, já inseridos na comunidade. É isso que tem que chegar a todos os lugares. Alguns lugares é só para casar e legalizar sacramento. A gente tem que avançar. Então, nós vamos ter que dar um passo de cada vez. Nesse primeiro momento, o nosso olhar se volta para os jovens adolescentes, mas também quem está com adultos vai fazer a mesma caminhada. Só que aí a gente vai depois dar uma atenção específica no segundo momento para os adultos, porque tem situações, eu tenho visto mesmo assim, de zona rural, de grupos até de homens que trabalham em fazendas, tem algumas experiências assim, de adultos e que a família praticamente. Então, vamos abordar sim, mas vamos bem uma coisa por vez até a gente pegar o embalo, né? Se Deus quiser, eu espero que com 2 anos nós estejamos com uma catequese diocesana bastante modificada nessa linha de vivência cristã. Mas lembrando que todo aquele que em celebrar o sacramento da Crisma, se engajar em qualquer movimento, é muito bem-vindo, né, irmã? Isso. É uma conquista do catequista, da coordenação, da catequese em loco lá da paróquia. É o A Ana, verdadeiro, o a Ana verdadeiro objetivo da catequese, né? Levar o encontro com a pessoa de Jesus e é compromisso de vida de igreja, senão a catequese está furada. e às vezes a catequese, como eles terminam jovem, 15 anos, às vezes ficam por aí, né? Perdidos. Só volta depois, lá na frente, né? Nós não deixarmos eles perder e eles se engajarem na igreja realmente, né? A Ana Sofia, irmã, ela fala do conteúdo da catequese da São Sebastião, que é dividido em 2 anos e subdividido em 4 partes, que eles trabalham o catecismo, né? Aí ela disse que eles estão pensando em fazer esse projeto sendo um conteúdo de atividades extras, né? Ela está perguntando o que a gente acha disso. Olha, o catecismo tem as 4 dimensões: a doutrina, a espiritualidade, a ética, a moral, a vivência litúrgica, né, sacramental. Então, veja que essa experiência ela vai envolver tudo. É um pouco a questão de adequar aquele processo, mas está perfeitamente dentro, porque vocês já estão seguindo o catecismo da igreja. Essa experiência também vai seguir. Por quê? Eles vão participar da liturgia da igreja, da celebração, dos sacramentos, da vida de igreja. Vão desenvolver o compromisso ético, moral, as atitudes, viver a sua experiência como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, de acordo com o projeto de Deus, com as suas opções, com a sua crença. Não é conforme outras religiões, é conforme nós, Igreja Católica. Então, não tem nada que vai assim, mas eu estou fazendo isso e agora o outro. É importante o catequista aprender a ver dentro desse processo a integração de todos os aspectos do catecismo. Tem conhecimento, tem experiência, tem vivência, tem celebração, tem vida de comunidade, tem resposta a Deus. E o jovem vai se conhecer. Quem sou eu no projeto de Deus, na igreja e no mundo hoje? Isso aí precisa uma base de catecismo bem clara, bem dada. Agora, o catequista tem que estar muito preparado para nadar nessas coisas. Porque quando você está desenvolvendo com os seus catequizando uma experiência onde ele vai tomando
decisões, atitudes, comportamento de vida cristã, você está concretizando o catecismo. Às vezes a gente se prende numa aula bem dada, conforme os temas, e não conseguimos enxergar na prática a mistura. A catequese, ela tem que misturar com a vida. Isso aqui, gente, é muito importante. Porque você não vai falar, olha, agora é doutrina e é sacramento. Ó, agora é liturgia. Ó, agora é moral. Ó, agora é espiritualidade. Mas na vida, como que se mistura? Então, nós, catequistas, temos que pescar, temos que integrar e temos que articular as coisas. Eu estou dando de uma forma diferente, mas eles estão desenvolvendo uma atitude ética moral? Pronto, atingiu. Estão desenvolvendo a espiritualidade, a oração? Ótimo. A entender o Pai Nosso, amor a Deus, amor aos irmãos? Pronto, entendeu? Não é só, o catecismo é uma iluminação. A palavra de Deus, por exemplo, a gente precisa de fundamentar na palavra de Deus. Um exemplo que me vem agora. Deus deu os talentos para cada um. A um deu 10, a outro deu 5, a outro deu 1, e mandou multiplicar, não foi isso? Então, o adolescente tem que ver qual o talento que ele recebeu. Tem o dom para cantar, tem o dom para dinamizar grupo, tem crianças que já têm essa experiência de liderança. O outro tem, cada um tem o seu, vão descobrir, porque é uma resposta ao projeto de Deus. É a dimensão vocacional. Para que Deus me chama? Ele me deu um dom para frutificar. Então, vocês catequistas, isso aqui está de acordo com aquele aspecto do catecismo. Ótimo. Entendeu? A gente tem que ir um pouco costurando os retalhos. Um pouco aqui, um pouco ali, faz aquela beleza de uma coxa de retalho, né? Integrada, uma unidade. Corpo tem que ter essa dinâmica, onde um membro colabora com o outro e todos vivem essa vida cristã. E o catequista que vai fazendo essa proposta, podemos dizer, né? Então, vai ser uma experiência muito bonita, eu acredito que muito concreta, também para vocês, catequistas, crescer e desenvolver como catequistas. Você vai ter que saber mais os conteúdos para passar de formas diferentes. Isso aí te enriquece. E aí não foge daquele contexto, não é um aprendizado por si só, é um aprendizado para a vida, né? Isso. E que se torne, por exemplo, assim, ele se torne participativo na comunidade que tiver inserido, né, irmã? Isso. Não vai embora. O Anderson faz uma afirmação aqui, depois da crisma, normalmente, 1 até 4 tornam-se catequistas, é uma estimativa, assim, dentro dessa estatística mesmo, de 1 a 4, aquela comunidade, aquela paróquia que consegue 4, é um ótimo resultado. O restante não se enquadra na catequese e não engajam em nenhuma pastoral, né? É esse o desafio, né? O projeto vem para tentar contemplar esse desafio, Anderson. Então, também a gente apresenta as pastorais para eles, também a gente cria oportunidade para eles conhecerem, para eles sentirem, para eles verem o que é. Hoje em dia eu vejo a dificuldade que é para a gente conseguir pessoas para estar engajadas nas pastorais conosco, né? Eu, por exemplo, participo da pastoral do dízimo, é muito difícil eu conseguir pessoas engajadas. Hoje, a gente já faz uma catequese, até que tem tido um resultado melhorzinho, mas, né? E por que não? Esses dias, uma criança inclusive, ele vai entrar para 9 anos, ele vai entrar para fazer a Eucaristia. Aí ele me procurou lá na catedral e falou assim, tia, eu queria entrar para a pastoral do dízimo, e ele nem entrou para a catequese, né? Eu falei assim, você já está aceito, vamos embora? Aí eu já acolhi ele, né, de 9 aninhos, está lá participando com a gente, vai fazer a primeira Eucaristia agora. Aí a gente já conseguiu engajar ele, colocar ele na turminha. Então, são essas portas, né, que além da própria catequese, a catequese também fazer esse fomento, né, irmã? Criar Isso, muito importante, Lourdes, porque assim já vai nascendo esse compromisso espontâneo de vivência, né? Aqui tem uma pergunta muito interessante,
eu não sei se vocês estão vendo, mas muitos adolescentes envolvidos no EAC e IMAC, esses também precisariam estagiar em outro movimento? Olha, se for possível fazer outra experiência, porque eles já estão em uma, né? Não é o fato deles já estarem, é bom, já estão participando de alguma coisa, mas seria interessante também abrir um pouco o leque, né? Abrir um pouco a visão. E como é um momento assim, se for possível, por exemplo, nem que seja alguns momentos, vamos lá na catequese, no dízimo, no batismo, porque quanto mais a gente puder abrir a visão de igreja, de comunidade, de pastoral, muito bem, porque às vezes o movimento ele ajuda bastante a desenvolver na espiritualidade, no compromisso, mas é interessante também ampliar essa visão também pastoral, né? Porque muitas vezes o compromisso também, por exemplo, você é catequista, vou trabalhar na liturgia, vou ajudar na pastoral da criança, vou ser vicentino, um compromisso já também, né? Na medida do possível, seria bom fazer um estágio. Eu já estou aqui e eu vou ali, para não ficar só naquilo que eu já escolhi, porque aí também até para o desenvolvimento desse adolescente, já está acostumado ali, então não vai acrescentar muito. Faça outra, confronta, conheça, sempre quanto mais, melhor, né? Corrigindo aqui, irmã, que o Jander está aí no computador da filha dele, da Ana Sofia. Então é você, né, Jander? Boa noite aí. Só que eu citei que aquela parte lá do catecismo da São Sebastião, e é ele, né? Só para ficar esclarecido aí. Ótimo. É isso aí, Mara. Precisamos despertar neles essa missão, né? E às vezes não é tão fácil fazer isso, porque às vezes até a gente é meio esmorecido, né, irmão? Então, por isso que eu falo que essa experiência, gente, ela vai mexer com as pastorais, com os movimentos, ela vai mexer com os pais, as famílias, e conosco, catequista. Ela é simples, mas ela é profunda. E eu já trabalhei aqui perto da Arniqueiras, aqui perto de Brasília, né, ali naquela região de Águas Claras, por ali, né? Foi uma experiência muito bonita, muito gostosa, e como resultado de uns poucos anos, aumentaram muitas pessoas para trabalhar na igreja. E a gente percebeu também, sabe o que acontece? No mundo de hoje, às vezes as crianças, os adolescentes são muito voltados para aquele mundo interno de consumismo, de querer mais, de pedir, né? Lá os pais falavam isso, quer um celular, quer não sei o quê, quer não sei o quê, não sei o quê, aquela vida cômoda voltada para si. A experiência, por exemplo, com os vicentinos, com a pastoral da criança, com as periferias, esses trabalhos mais diretos com os pobres, mais concreta, isso aí toca muito, porque o adolescente, né, o catequizando, acaba tomando consciência a minha vida aqui dentro de casa e a vida do outro. A gente fazia assim, uma experiência muito bonita. Por exemplo, vamos fazer um encontro lá com as crianças lá do morro, lá da favela, daquele lugar bem pobre, daquela chácara, não sei o quê, e a gente preparava um pouquinho, né, os grupos, por exemplo, os vicentinos, né, a pastoral da criança. Então vamos acolher os catequizandos que vêm aqui. O que a gente vai partilhar? É pobre, não tem nada para dar. Não, nem que seja uma bala. Às vezes as pastorais ajudavam, eles compravam um pacote de bala para repartir com todos. Os que iam lá, vamos levar um lanche para tomar junto, porque lá eles são pobres, está passando necessidade, então a gente vai levar. Vamos levar um brinquedo, vamos levar uma coisa que eu tenho em casa de sobra, e às vezes está lá empacotado lá no armário, e não sabe que está faltando na casa dos outros. As crianças ficam muito, né, os adolescentes, voltados no seu pequeno mundo, é a sociedade, uma sociedade injusta, desigual, onde uns têm demais, outros têm menos, onde uns ganham novo, outros só usam os velhos trapo e já estragado.
no plano de Deus somos todos irmãos, então como trabalhar essas questões? Pela experiência, os pais mesmo falaram que isso aí mexeu muito, o fato dos que têm mais condição de vida, conhecer a realidade dos mais pobres. Os mais pobres também sair daquela que eu só recebo e não dou, entende? Então, o mais pobre também tem algo para dar. Ninguém é tão rico que não precisa de nada. E ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Então, foi uma experiência muito bonita, sobretudo o estágio nessa linha pastoral da criança, Vicentinos, reza nas pequenas comunidades, a participação de catequese com os pequenininhos, a liturgia. Então, abrir bem essa experiência ajuda muito. Eu lembro que a gente dava um pacote de bala e eles ficavam doidos para chupar aquelas balas, né? Não, não é para vocês. Essa vai ser para vocês com os coleguinhas, com os irmãos que vão vir. Aí, no domingo, quando chegavam os outros levando cachorro-quente, levando alguma coisa, e eles repartindo as balinhas. Era a coisa mais bonita, porque eles se sentem irmãos. Todos dão e todos recebem, né? Isso aí é experiência de igreja, a experiência de Jesus, do amor fraterno. Então, você faz uma experiência bonita sem ficar falando dela. E isso é muito sensível, né? O adolescente, o jovem, ele capta essa beleza. Né? E também o pobrezinho também desperta para não é tão coitado lá no pé, né? Como dizer, lá para o chão. Não, tem que levantar a dignidade. Então, seja o que é mais rico, seja o mais pobre, nessa experiência de igreja, nessa experiência de comunhão, nessa experiência de Jesus Cristo, eles vão perceber que somos todos irmãos, todos iguais, com alegrias e sofrimentos, né? Vamos brincar de soltar pipa, vamos fazer uma recreação, vamos passar uma tarde uns com os outros. Cada paróquia tem a sua realidade, tem lugar que não tem toda essa realidade, mas um morador de rua, né? Uma pessoa que está aí com a cabeça meia doente, né? Doença mental, não precisa ter medo, ele é doente, mas não é ruim. Como a gente pode aproximar? Não ter medo do ser humano. Né? Aprender a conviver com as diferentes realidades. O amor fraterno nos une. Isso é muito bonito, porque a gente vai percebendo que não podemos, assim, ter medo, excluir irmãos, seja lá o que for, quem for. Ou porque também é muito riquinho, muito bonitinho, fica lá na vitrina, ninguém pode chegar, não pode misturar, não pode sujar, entende? Mexe com todo mundo essa experiência. É isso aí, ela passa a ser significativa, né, irmã? Para todo mundo, para o catequista, para o catequizando, para a comunidade, porque a comunidade, ela cria um movimento positivo, né? Quando eu falo comunidade, é a comunidade paroquial mesmo, né? Porque Isso. Às vezes tem o movimento da catequese, mas é só o encontro por si só, às vezes a missa por si só também, mas a prática, a vida mesmo, né? Essa vivência de vida em comunhão, dessa fé em conjunto, não se tem. Então, é isso aí. Aí eu vi aqui, não temos mais perguntas. Sandra, você entrou agora no finalzinho, conseguiu entrar, né? Depois de tanta peleja. Se você quiser Consegui participar... entrar agora, Luz. Pois é, se você quiser participar da reunião amanhã, você pode... Você é de qual paróquia? Nossa Senhora da Badia de Guarani de Goiás. Guarani de Goiás, né? Você participa conosco amanhã de novo. Eu vou pôr o link lá, tá? Você é catequista lá? Sim. Tá? Sou Aí eu vou... coordenadora e catequista. Coordenadora, a coordenadora de Guarani, né, Sandra? Tudo bem com tadinha, você? ela fazia tempo que ela está aqui tentando. Porque no caso de vocês, a reunião é amanhã. Aí é o link, talvez você não estava conseguindo, porque você estava usando o link de amanhã. A Sandra aproveita tudo que tem em todo lugar, né, Sandra? Ela colocou que eu não gosto de ficar de fora, eu não gosto de não cadê a participar. bebezinha? Ela carrega a bebezinha e lá vai.
Pois é, mas amanhã você participa conosco, tá, Sandra? Que agora você já entrou, a irmã já fez a parte dela, a gente já está no encerramento mesmo. Mas mesmo assim, você é bem-vinda, tá? Tipo assim, né? Amanhã você participa, tá bom? Conosco. E aquele link que tem lá é o link certo de vocês amanhã. Quem participou hoje, né? E não, às vezes tem alguém que ficou, então a gente, além da gente deixar gravado, a gente vai deixar gravado, mas participar da reunião é uma oportunidade de tirar uma dúvida, né, irmã? Às vezes a dúvida não teve hoje, vai ter ela amanhã. Então a gente vai deixar a gravação disponível, mas também vocês ficam atentos lá no grupo de coordenadores e podem estar participando, ou se tiver um catequista seu, né, que queira participar, pode participar. Uma coisa é assistir a gravação, a outra coisa é você participar diretamente, que às vezes, igual eu falei, tem uma dúvida que ninguém teve aqui, e você pode ter ela amanhã e a gente conversar sobre ela aqui, tá bom? Aqui na Cristo Rei, vamos levar em frente esse projeto, se Deus quiser, vamos aos poucos incentivando nossos catequistas e catequizandos. Isso aí. E vai dar tudo certo, né? Nós vamos conseguir finalizar a Crisma, né? Com essa vivência e aí, quem sabe, né? A nossa comunidade paroquial que vai receber o reflexo disso, né? Ela vai ser reflexo disso. Nós temos esses adolescentes, que geralmente ali por volta dos 15 anos, né? Conosco, participando ativamente das pastorais. Tomara, Deus abençoe que isso seja um propósito firme, que Ele nos dê o discernimento de conseguir agir e fazer as ações necessárias. A irmã pode fazer suas considerações finais, nós já estamos às 20h16, começamos às 19h23, para 1 hora nós temos 6 minutinhos. Bom, seria interessante que mais gente tivesse falado, manifestado, perguntado, mas eu acredito que a nossa fala não é para substituir a reflexão e a partilha de vocês, mas é para lançar desafios, esperanças, iluminar um pouco o caminho, né? Vamos com o convite é esse, com muita fé, com muita coragem. Hoje é dia que nós celebramos na igreja o momento da apresentação de Jesus no templo. Maria que apresenta Jesus na igreja, podemos assim se dizer, Maria que leva o menino Jesus para apresentar o Simeão, apresentar a Liana, que estão lá. Então, essa dimensão bonita é de comunidade, de integração, de colocar a criança também nessa vivência da comunidade. Veja que já no tempo de Nossa Senhora de São José tinha isso, né? Não era propriamente o batismo, mas era aquele momento de inserir a criança na vida de igreja. A partir dali, a criança ou adolescente ia caminhando junto com Jesus, no caso de Jesus, com Maria e José, nós temos presente isso aí. Então, é um momento muito bonito, é um momento onde Cristo também já se manifesta como luz das nações. Se a gente for ver lá o cântico, né, bonito, próprio da liturgia de hoje, né? Ele é a luz das nações, é a luz que ilumina nosso caminho. Então, acho que foi muito apropriado começarmos esse projeto exatamente nessa festa litúrgica, né? Da apresentação de Jesus no templo, dessa dimensão de Jesus como luz, que ele pode nos iluminar, e que Nossa Senhora nos apresente ao Pai todos os dias, com nossas esperanças, com nossas dificuldades, com nossos sofrimentos. E da minha parte, assim como de toda a equipe, né, mas eu digo como eu estou mais liberada de dia também, né, não estou no outro trabalho, se precisar de algum esclarecimento, se precisar de alguma coisa, né, seja diretamente na equipe, seja no pessoal, eu estou disponível, e acredito que nós, como equipe, né, estamos trabalhando muito junto, muito em comunhão, então, o que vocês precisar, né, mesmo os membros da equipe, estamos aí para isso, tá bom? Então, que Deus abençoe, que Nossa Senhora abençoe, proteja, caminhe conosco. E boa sorte, boa caminhada. Vamos fazer uma experiência bonita este ano. Eu achei interessante, isso aí é bom para vocês também saber.
Na reunião do clero, nós apresentamos, né, Lourdes, o projeto, nenhum padre tirou o corpo fora, vários deles vieram depois falar que vai ser bom, ajudar, cada um com o seu estilo, mas foi assumido por todos, né? Então, acho que isso é bonito, porque não é uma coisa de uma atividade minha ou da Lourdes ou da equipe, é da diocese, com a bênção de Dom Odair, com a acolhida e o consenso dos padres, foi assumido na reunião do clero, essa dimensão pastoral, essa mudança na catequese. Então, isso aí dá muita segurança também no trabalho. Qualquer dificuldade, aí dialogando, experimentando. Eu vou logo começar também as visitas nas paróquias, é uma oportunidade da gente estar, como diz, também conversando, né, padres, catequista, padre, para a gente ver se tem algum impasse, aí atender melhor a realidade de cada um. Tá bom, minha gente? Obrigada da participação de vocês, obrigada deste sim tão bonito, né, de generosidade a serviço da igreja, corpo místico de Cristo, então, né, nosso lugar sendo preenchido por vocês, pais, mães de família, jovens, né, consagrados, padres, somos todos irmãos nessa missão. Que Deus abençoe, uma boa noite, bom descanso, e um bom ano, assim, muito abençoado, na vida pessoal, profissional, catequese, família, né? Cuidem das famílias de vocês, sejam catequistas em casa também. Obrigada, Lourdes, obrigada à equipe, Glauber, o Glauber fica escondidinho aí, né? Mexendo e controlando. Tá bom? É isso aí, gente. Então, nessa festa bonita de hoje, na nossa festa litúrgica, né? Vocês tiveram coragem de colocar a vela na janela? A tradição, né, antiga, hoje, né, muita gente colocava. Tem alguma cidade em Minas que eles ainda colocam nesse dia de hoje a vela na janela, para simbolizar, né, que você crê nesse Deus, né, que é a luz do mundo, que na pessoa de Jesus foi apresentado no templo. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco no nosso caminhar, né, assim como os discípulos de Emaús, e que sigamos, né, realizando conforme a vontade dele, pensando, planejando, discutindo, sempre em busca daquilo que possa, né, fazer sentido na vida de outras pessoas. Nós, catequistas, somos essas pessoas, nós temos essa responsabilidade, né, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Agradeço ao Glauber, né, por abrir a sala, por agendar a reunião, por ser o nosso acolhedor aqui no acesso à sala. Muito obrigado, Glauber, valeu. Irmã Lourdes, né, pela sua sabedoria, discernimento e colocação. E a cada um de vocês, catequistas, coordenadores, assessores que estiveram presentes na sala hoje, tá? Uma boa noite, que Deus os abençoe. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.